Mais um. Requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, ao cumprimentá-los, sinto do presente para solicitar a aprovação deste requerimento, onde peço envio de ofícios ao senhor Ubirajara José da Silva Filho, secretário municipal de Administração e de Finanças, solicitando informações detalhadas sobre o pagamento do PIX/PASEP aos trabalhadores do município de Orizona, tais como: quais são as principais razões para o não pagamento do PIX/PASEP aos trabalhadores? Há algum processo ou procedimento que está sendo revisto para resolver essa questão? Quais medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura para garantir que todos os trabalhadores elegíveis recebam o benefício? Justificando meu requerimento, informo que tomei conhecimento de que vários servidores estão enfrentando dificuldades para receber esse benefício, o que causa preocupação e insegurança, razão pela qual gostaria de obter informações sobre os motivos pelos quais essas pessoas não estão recebendo o PIX/PASEP. É importante entender se há algum problema administrativo, burocrático ou outra razão específica que está causando essa situação. Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos. Plenário da Câmara, aos 20 dias do mês de março de 2025, vereador Carlos Eduardo da Silva. Em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, é um pedido de informação, porque essa ladainha desse PASEP de novo, né? Então a gente precisa saber para poder até repassar essa informação para quem nos procura. Porque talvez a pessoa recebeu por um período, né? Talvez o salário aumentou. Tem que ver o que está acontecendo, porque o ano passado, isso foi tema aqui na casa, vereador Flávio Dias, e volta esse ano as mesmas reclamações, os mesmos problemas, alguns recebendo, vai no banco, o banco fala uma questão. Então assim, eu fico extremamente satisfeito quando a gente recebe as informações aqui na casa, daquilo que a gente solicita, igual nós recebemos hoje aqui da Cátia Lu, secretária de Ação Social. Fica esclarecido pontos, entendeu? Então eu faço esse requerimento porque tem sido procurado e a conversa é aquela, né? A Câmara não faz nada por nós. Então eu busco essa informação para que nós possamos entender de fato o que é que está acontecendo, quais são os problemas que existem, ou se esse pessoal está também com algumas desinformações, para a gente poder esclarecer de fato e poder falar de fato o que aconteceu, o que não deixou de acontecer, para a gente não falar situações, como disse a vereadora Daniela hoje, né? Falando que é algo interessante, hoje tudo que você fala está gravado, né? Para que nós possamos falar algo que realmente seja verídico, para não passar uma informação errada para quem está buscando essas informações, vereadores, está desorientado. Então, para entender esse processo, a gente pede ao secretário que nos relate o que de fato está acontecendo, né? Se esse pessoal pode procurá-lo na prefeitura para poder ter a informação. Senhor presidente, cumprimentar mais uma vez o senhor presidente, nossos colegas vereadores, vamos cumprimentar aqui, acaba de chegar o secretário de esporte, Rinaldo, Pedro, ali da prefeitura. Eu vejo assim a coerência do requerimento de Vossa Excelência, mas eu acredito que a questão do PASEP ele é uma questão federal, né, através do Ministério do Trabalho. Então a prefeitura ela não tem as informações a respeito. O que a prefeitura faz é passar a RAIS, declarar a RAIS, e quem faz e efetua o pagamento, então, é o Ministério do Trabalho, né, que é responsável por isso. E eu tenho ouvido alguns servidores do município que já receberam, inclusive do ano passado, recebeu do ano passado desse ano a sua data de aniversário. Tenho conversado com alguns, eles estão recebendo, sim, que o ano passado eles não receberam, estão recebendo do ano passado e o desse ano. Mas a informação correta sobre isso é o Ministério do Trabalho, né? Sim, coerente o requerimento, o secretário ali de Finanças pode estar dando as informações, mas as informações, até que eu fui pesquisar, as informações são essas. Então, o Ministério, quem tem todas essas informações é justamente o Ministério. Senhor presidente, acho oportuno o requerimento. Você está votado, presidente? Perfeito.
Senhor presidente, um dia em visita à Secretaria de Saúde, inclusive acompanhado do nosso presidente no dia, fui questionado por algumas servidoras da saúde aqui do município o porquê do não pagamento. Isso aconteceu há alguns meses e eu busquei as informações juntamente com o Diego do RH, e a resposta dele no dia eu achei até engraçada. Ele mandou assim: difícil te explicar algo que nem o órgão competente está conseguindo. E aí no dia ele até me enviou um post do Instagram do Ministério do Trabalho sobre o assunto pagamento a fundo salarial. E aí no post dizia assim: o Ministério do Trabalho e Emprego está apurando os fatores que levaram parte dos servidores públicos que recebem o PASEP a terem benefício indisponível na carteira de trabalho digital e trabalha para fornecer uma resposta o mais breve possível. Então realmente a gente percebe, foi até questionado, na época a gente ficou meio perdido, achando que poderia ser algo relativo ao município, mas cumprimentar aqui o servidor que está aqui, o Pedro, que é servidor do nosso setor financeiro. Entendo também cumprimentar o secretário de esporte, que você faz o presidente, Naldo Costa, é um grande secretário, experimentado, já passei por vários espaços aqui no município, e dizer que realmente não é relativo ao município, sim ao Ministério, e é algo que não é novo, realmente já tem algum tempo que acontece, mas que, como bem dito pelo novo vereador que me antecedeu, João Lucas, alguns já estão recebendo, e recebendo inclusive no ano passado. Então, a gente fica na torcida para que confusões como essas realmente não voltem a acontecer, mas o que a gente vê aí é um governo federal, infelizmente, não só nessa área, mas em várias áreas aí, pecando, e pecando muito com a população. Então, fica aqui a minha lamentação com o Ministério do Trabalho e também com esse governo federal, que com certeza não me representa. Obrigado, senhor presidente. Vereador Daniel. Senhor presidente, complementando a fala do vereador Ulisses e comentando em cima também da fala do vereador João Lucas. Acontece, importantíssimo requerimento, vereador Carlos, mas acontece que esses servidores, eu acredito até as mesmas que te procuraram lá na Secretaria de Saúde, elas já estiveram no Banco do Brasil, e aí o pessoal do Banco do Brasil fala: você tem que ir lá na prefeitura, que é uma culpa da prefeitura. E justamente isso, não enviaram a RAIS, aquela coisa e tal. E aí eu entendo, inclusive já pesquisei depois sobre, é um problema não somente de Orizona, é um problema a nível nacional e realmente, mas assim, buscar é o órgão mais próximo da gente é a prefeitura, né? Então eu acho que o mais coerente, certamente essas pessoas que recebem o BIC, a maioria são pessoas de mais idade, são pessoas mais simples, então elas não têm, ou às vezes o conhecimento necessário para buscar essa informação, talvez até mesmo na internet, né, uma informação correta. Então, acho que buscar, através da prefeitura, que seja qualquer resposta que o secretário trouxer aqui, já vai ser de base para que nós possamos evitar, às vezes, até a ida da pessoa junto à prefeitura no RH. Então, eu só queria fazer essa consideração, porque eu também fui procurado, bastante procurado, e realmente é um problema de nível nacional. Foi matéria no Mais Goiás, numa situação parecida lá em Goiânia, o vereador Carlos. Então, não é uma situação exclusiva nossa, né? Infelizmente. E a partir do momento, presidente, que chegar a informação que nós sabemos de tudo isso, via ofício da prefeitura, que eles têm que procurar o órgão do Ministério do Trabalho, pronto, é isso que nós vamos repassar. É porque o que o Daniel está falando é a mais pura verdade. Eles vão no Banco do Brasil e já foram informar, não, a prefeitura que não informa a RAIS. E não adianta você querer informar para essa pessoa que não é assim. Então, que quando o documento chegar, o ofício via prefeitura, para a gente mostrar para a pessoa, esclarecer para ela, entendeu? Isso tem que ser esclarecido. Essa questão de buscar informação junto com o Ministério, vocês estão vendo aí a situação dos aposentados, roubaram os aposentados, né? Que esse é o governo do roubo, roubaram o aposentado, é a marca desse governo, e agora os aposentados é que tem que provar que foram roubados, né, para poder receber de volta. Falando que vai pagar, o que vai acontecer? Maioria, vereadora Roseli, a maioria absoluta nem vai conseguir acessar informação lá para poder ser restituída. Então,
essas pessoas, elas precisam dessas informações, e aqui a gente está buscando junto à prefeitura só para poder auxiliá-las, ou para elas realmente a situação. Eu, em momento algum, hipótese alguma, eu faço no requerimento que é culpa do município, né? Vereador Oswaldo. Cumprimento o presidente, meus colegas vereadores, colega vereadora Roseli, Daniela. Cumprimento vocês que estão aqui presentes, cumprimento o secretário e o Pedro. O ano passado, na gestão passada, deu muita polêmica, né? Esse tal de PASEP. Eu fui lá na prefeitura, conversei com o Diego, trabalhando no RH, e ele falou que faltou documentação, a RAIS, que eles não mandaram. Eu não sei qual gestão que foi, por isso que eles não receberam. Mas esse ano eu acredito que todos vão receber. Minha esposa, que é funcionária pública, ela já recebeu os 2. Agora, por que eles não pagaram ano passado e recebeu os 2 hoje, esse ano? Tem essa questão, né? Então a RAIS estava certa lá. Ué. Então, quer dizer, as empresas que têm que levar essa RAIS lá para o órgão federal, né? O órgão competente para eles fazerem os pagamentos corretos. Não acredito que esse ano aqui está tudo normalizado. Só esperar a sua data de aniversário. O vereador Oswaldo, importante sua colocação, mas pelo que eu entendo, que eu saiba, quem informa a RAIS é o próprio RH, né? Se não informou, ele que está lá há 8 anos. Quem? O Diego, ele está lá há 8 anos, se não informou, foi ele que não informou. Ele não falou quem, falou que alguém não repassaram a RAIS no órgão competente. Agora não sei quem que é. Só para esclarecimento, senhor presidente, a palavra. Só para esclarecimento, a RAIS ela deixou de ser até um documento. Hoje os comunicados são feitos todos via e-social, né? Então já mudou essa modalidade e o governo sabe tudo instantaneamente, né? E no caso de salário, uma vez por mês estaria enviando todos os salários. Acho que a partir de determinada data esse não seria um empecilho. Claro que tem as correções, é um processo bem burocrático, né? Mas só para título de esclarecimento, mudou o nome do documento, hoje não existe mais a RAIS, envios pelo e-social. Presidente, até eu nem sabia que eu que acesso a conta da minha esposa, eu tenho a senha. Quando eu cheguei no Banco do Brasil, tem um dinheiro lá. Eu fui olhar no extrato, era o PASEP. Você não tem acesso à sua? Ela usa a sua. Ixi. Senhor presidente, esse fato, no ano passado tivemos essa polêmica realmente. Então veja assim, algumas pessoas receberam, outras não receberam. Então, eu acho que compete aí ao secretário estar orientando e verificando por que uns receberam e outros não, e orientando essas pessoas o que fazer para que elas venham a receber, né? E não ficar nessa polêmica tão grande, né? Eu acho que é o mais prudente. Vereador, mas a gente procura saber das coisas, nós não temos informações. Vai lá, eles falam, não vira nada. Não, mas assim, Então, aí assim, a pessoa precisa cobrar os direitos, né, vereador? Porque um órgão público não pode negar informação, seja quem for, né? Que for lá procurar uma informação, não pode ser negada de forma alguma. E se não souber explicar no momento, que vá pesquisar para se orientar quem procura, né? Nossa, eu não quero acreditar que alguém no órgão público faça isso, né? Senhor presidente, só para contribuir, em 2022 houve um problema de mudança de sistema e aí eles nunca conseguiram se organizar e aí fica aquela justificativa que o próprio Correios faz, o sistema está fora do ar. Então aí nunca arruma o sistema, o problema é o sistema e simplesmente, você imagina, a pessoa vira para você e fala, não informou a RAIS, isso é perigoso o cara ir embora, você pensando, que raio de RAIS é esse, né? Em votação, aprovado, né?